Bom dia para você, bom dia para a sua família, bom dia para os seus colaboradores, para os seus vizinhos. Chegamos a um belo final de semana, uma bela sexta-feira, tá certo? Um dia lindo, maravilhoso, um dia muito claro, um dia, eu tenho certeza que vai ser um dia também de muita paz e de muita prosperidade para todos, que você tem um carinho todo especial, para aqueles que estão pertinho de você, para quem está bem longe de você, mas que você tem esse amor, esse carinho, tá certo? A gente deseja exatamente uma sexta-feira maravilhosa. Não só a sexta-feira, mas também o final de semana que tantos esperam, né? O Josiel estava me falando agora que gosta demais de trabalhar, mas está um pouquinho cansado. Estava esperando esse final de semana, né? E aí tá aí o final de semana, agora é só aproveitar, descansar, para na próxima segunda-feira pegar no batente outra vez, tá legal? Gente, o nosso programa já está no ar e pode ser visto todos os dias, de segunda a sexta-feira, pela sua TV Mar, canal 25, das 9 às 10 da manhã, tá legal? Você pode também assistir o programa através do telefone Android ou sistema iOS. É bem fácil, para você baixar esse aplicativo que está aí na sua tela, ITV Mar, você vai baixar no Android ou no sistema iOS, onde você estiver, na piscina, no quarto, na varanda, no trabalho, se tiver de folga, se estiver naquela horinha lá, né, de descanso, pode ficar assistindo a sua programação. Em qualquer lugar do mundo que você tiver internet, você pode assistir a sua TV Mar, canal 25, através do Android ou do sistema iOS. Você tem também, através da Gazeta Web, uma outra opção. Você vai acessar a gazetaweb.com, né, o portal gazetaweb.com. O Fábio está mostrando para a gente aí, ó, ali do lado esquerdo, onde ele está apontando a setinha, tem aí a TV Mar, você vai clicar exatamente aí em cima, tá bom? E depois que você clicar, você vai clicar no ao vivo, se já não estiver no ao vivo, você vai clicar e você vai estar assistindo simultaneamente a programação da TV Mar, tá certo? Então essa é uma outra opção. Estou falando várias, porque às vezes a gente quer indicar para a pessoa assistir uma determinada matéria, assunto, entrevistado, e a pessoa não é assinante NET, tem a opção ou várias opções para assistir a TV Mar. Agora, deixa eu te falar, a última opção, né, que já tem aí quase 2 meses, que a gente está no YouTube. E aí você vai na página principal do YouTube, tá aí, o Fábio mostrando pra gente, ele já está digitando ali em cima TV Mar Canal 25, TV Mar Canal 25, Enter. Pronto, aí quando chegar aí, você vai clicar outra vez em cima do nome TV Mar, porque esses programas aí é a primeira página, são programas antigos e agora está aí a programação atual. Desde ontem, Canal Legal, com o Léo Palmeira, né, a Vez do Povo com o Wilson Júnior, Cortando com a Ariel. Nossa entrevistada de ontem foi a internacional Andréa Sigrist, belíssima, dicas maravilhosas aí de maquiagem, né? E aí, você através do YouTube, você pode assistir toda a programação da TV Mar. E todos os programas, tá certo? Não só os atuais, mas os mais antigos, e você tem essa grande oportunidade. Agora, olha que coisa legal. Hoje, aqui no nosso programa, nós vamos receber o chefe Tiago Falcão. Ele vai falar sobre alimentação saudável. Com licença. Desculpas. Ele vai falar sobre alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? O que será? Eu, sinceramente, às vezes tenho um pouco de dúvida. O que é uma alimentação saudável? Ele vai falar isso e muito mais, né? Mas ele vai dar todas as dicas para a gente, o chefe Tiago Falcão, um jovem chefe, mas de uma competência, tá certo? Muito legal, muito grande, tá bom? Muito já conhecido no nosso estado. A gente vai ver também uma reportagem sobre o projeto de lei que regulamenta a terceirização e tem gerado polêmica nessa chamada terceirização. E a gente vai conhecer um pouco sobre este assunto também. Então você tem 2 grandes motivos para mandar um recadinho bem rápido aí para sua amiga, para o seu amigo. Se é agora das 9 às 10 da manhã, tá ao vivo, pode mandar acessar através da Gazeta Web ou para quem é assinante NET no canal 25. Agora, se você está assistindo já pelo YouTube ou na reprise, você pode indicar através do próprio YouTube aí. YouTube você vai estar contemplando um amigo, uma amiga, para ele assistir toda a nossa programação. Gente, nos dias 24 e 25 de abril, Maceió vai rever o brilho e a beleza dos 22 grupos inscritos para o
23º Festival de Bumba Meu Boi de Maceió. Este ano, o evento homenageia o bicentenário da cidade e as apresentações acontecem na Praça Multieventos, ali na Pajuçara, sempre a partir das 18h30. 18h30, tá certo? Este número de bois inscritos para o festival é maior desde 2013, quando apenas 16 grupos participaram da mostra. E aí é legal porque na verdade, a cultura, né, aparecendo, sendo valorizada, sendo contemplada, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque a cultura também, ela é tudo aí num povo, né, numa sociedade. Gente, criadores alagoanos devem ficar atentos ao calendário de vacinação do rebanho bovino, além da campanha da aftosa, realizada nos meses de maio e novembro. O governo de Alagoas reforçará a obrigatoriedade da vacinação contra a brucelose. Em função disso, o Guia de Trânsito Animal, que é um documento obrigatório para o trânsito, né, de animais, só poderá ser liberado pelo órgão de defesa após a comprovação de que o animal foi devidamente imunizado, vacinado contra as duas doenças. A vacinação ela é obrigatória para todas as bezerras com idade de 3 a 8 meses. Os animais devem ser marcados do lado esquerdo do rosto com um V, né, seguido do número final do ano da vacinação. Tá aí para quem é criador aí de animais, né? Então a gente deixa aí especialmente bovino, né? Gente, o sistema de abastecimento da bacia leiteira encontra-se com deficiência, pois uma das bombas da captação em Pão de Açúcar, né, está com sua produção reduzida em aproximadamente 50%, que é um absurdo, né? Isso ocorre devido à redução do nível do rio São Francisco pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Diante dessa situação, 19 municípios que fazem parte do sistema coletivo sofrem sem água, né? E para tentar resolver o problema, a Casal está contratando uma empresa especializada para o rebaixamento das comportas da captação, possibilitando com isso a regularização do abastecimento da região no prazo de até 15 dias, e que a gente espera que faça o mais rápido possível para que essas pessoas não sofram ainda mais, tá certo? Então fica aí também essa dica para os nossos amigos da companhia, né, a nossa Casal, que vem sofrendo também já há alguns anos, né? E a gente espera que isso seja resolvido, porque são vários municípios do nosso estado, do sertão especialmente, com essa deficiência, e isso a gente fica preocupado, porque quando se trata do líquido precioso, a gente fica um tanto preocupado, porque faltar energia é ruim, né? Faltar algumas coisas básicas para a população é muito ruim, realmente não é legal, mas faltar água, realmente a gente fica muito preocupado, porque sem água não dá para a gente viver. E a nossa Gazeta de Alagoas de hoje, trazendo muitas informações aí para os nossos alagoanos, né? E a Secretaria da Fazenda, dá o ultimato a grandes devedores. Pois é, grandes devedores. E quais são esses grandes devedores? É bom que seja cada vez mais, principalmente aí só de usinas, são 13 usinas de açúcar e álcool, né? E a gente fica um tanto preocupado, porque o Estado precisa sim de recursos e precisa que essas pessoas, que essas empresas, né, elas possam, esses grandes devedores, possam honrar com seus compromissos para que o Estado possa voltar ao desenvolvimento. E empresários cobram a manutenção de vetos sobre a 17ª Vara Criminal da capital. E a gente fica torcendo que a 17ª Vara continue com o mesmo poder, né, de investigação, de mandar prender, tá certo? Não só, porque a gente fica pensando que às vezes a lei é só para quem não tem prestígio, a lei é para o pobre, né? A lei é para quem não tem
uma boa educação, uma boa formação, mas a lei diz, segundo a nossa legislação, né, o nosso ordenamento jurídico, que a lei é para todos. Então, todos deveriam cumprir com o que determina a lei. Falando em lei, está aqui, aconteceu ontem um debate na Rádio Gazeta, né? E isso está aí sobre aquela polêmica da redução da maioridade penal. Eu já dei a minha opinião, se é que serve para alguma coisa, e a gente tem que começar a parar também um pouco com essa demagogia, né, muitas vezes, de alguns apresentadores, e eu estou aí no meio desses apresentadores, porque a gente às vezes não pode realmente explanar, né, expor a nossa opinião, tá certo? E fica às vezes maquiando algumas coisas. A minha opinião é que deveria realmente baixar a maioridade penal, né? Para 16 pelo menos. Mas isso resolve a criminalidade, Ariel? Não, na minha opinião, não resolve. O que resolve, o que vai diminuir a criminalidade é principalmente a educação de qualidade, escola por tempo integral, né? Uma política social eficiente, eu falo sempre isso aqui, tá bom? Ariel, e está baixando a criminalidade? Tá, eu acredito, né? Eu acredito, tá aí, doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, empenhado, empregando a sua força, a sua inteligência, a sua habilidade, né, se juntando aí às nossas polícias e trabalhando duramente para baixar, e está baixando. Mas aí, infelizmente, isso é uma maquiagem. Quando o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça sair, quando muda-se o governo, muda-se tudo. E a educação não deveria mudar em absolutamente nada. Deveria ser o bem maior do povo, de uma nação, de uma população, de uma sociedade. E aí sim a gente acredita que com a educação a gente vai resolver muito o problema da criminalidade, não só no nosso estado, mas em todo o Brasil e em todos os países que tem realmente uma criminalidade alta, como é o caso do nosso, tá certo? Então, fica a minha opinião aí. Tem que baixar sim, tem que baixar. O cara ele pode escolher um senador, um presidente da república, um deputado, né? Ele pode. Ele não pode ter, por exemplo, uma habilitação, mas pode escolher os principais governantes do nosso país e deve ser responsabilizado pelos crimes, mas não vai resolver, não resolve o problema da criminalidade. Vai resolver alguns problemas, como, por exemplo, alguns malandros adultos, né? Alguns que se chamam aí traficantes, porque alguns de traficantes não tem nada, uns coitados, né? Não tem nada, o cara tem uma ideia na cabeça de uma superioridade, mas não é nada, não tem nada, morre cedo, e aí essas pessoas normalmente agem sempre ao lado de um menor para colocar para cima do menor aquela situação, e isso pode sim diminuir, e eu acredito que isso diminui sim. A gente vai fazer o seguinte, o chefe Tiago Falcão, né? Tiago Falcão, ele já está aqui no nosso estúdio e ele vai dar dicas de uma alimentação saudável, né? Ele com toda essa visão, com toda a experiência, apesar de ser um jovem. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já. Inclusive, deixa eu te falar, dar mais um recadinho, eu vou pedir para ele, dar uma dica de um prato para você fazer em casa, quem sabe ainda hoje, para o amado, né? Para o marido, para quando ele chegar, olha amor, que eu fiz para você aqui. Ó. Inclusive é saudável, eu aprendi com o chefe Tiago Falcão no programa Cortando com Ariel, tá bom? A gente vai para esse rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Você sabe o que é pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia? Como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana?
Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir 1 quilo de arroz ou construir uma casa. O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água, seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção, da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama pegada hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo! No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Volta. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Tiago Cavalcante, né? Grande Tiago Cavalcante, um forte abraço para ele. Ele que vem aí conduzindo de uma forma maravilhosa também várias empresas no que diz respeito à tecnologia. Um grande abraço aí e vem nos dando também um suporte muito legal, tá certo? Gente, a gente vai ver o projeto de lei que regulamenta a terceirização
e tem provocado aí uma grande polêmica, né, e mobilizações da população que acredita que o funcionalismo público será sucateado com a aprovação da PL, né? Mas há quem acredite que não, já que mostra aqui exatamente, quem vai mostrar para a gente sobre essa matéria é o nosso repórter Fernando Palmeira. Vamos conferir aí essas informações. Privatizar ou não privatizar? Eis a questão. Um discurso que era de oposição, aparentemente passa a ser um discurso governista. A ordem seria privatizar. A inquietude no seio de todos os trabalhadores brasileiros em mobilizações por todo o Brasil, as centrais trabalhistas. Vamos saber a ótica jurídica, não tanto política, de um especialista, o advogado Dr. Marcos Cavalcante, advogado sindicalista. Ele nos fala sobre o que é que realmente está acontecendo política e principalmente juridicamente. A privatização é realmente um grave problema para os trabalhadores brasileiros? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, espectadores da TV Mar. Na verdade, a terceirização ela já existe hoje no país. O que se busca é regulamentar essa atividade que já está sacramentada no mercado brasileiro e nas economias mais modernas no mundo todo. Hoje não é raro você ir a um banco e você ver que está sendo terceirizado o serviço de limpeza, o serviço de vigilância. Hoje não é raro você ir o prédio que a pessoa mora, o serviço de portaria está sendo terceirizado. Enfim, isso já existe no mercado. E qual é a necessidade da terceirização? É para que você possa, numa grande empresa, você coloque o seu foco para a sua atividade principal e, de uma maneira complementar, outras empresas vêm, dentro do seu ramo de especialidade, fornecer serviços para que o empresário tenha o seu foco na atividade principal. E o que não for atividade principal, ele terceiriza para que outras empresas venham fornecer esses serviços. A terceirização no ambiente privado, tudo bem, temos a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, regendo os direitos trabalhistas, até aí tudo bem. Mas quando se trata de empresas fornecendo mão de obra para o poder público, terceirizando aquilo que a própria Constituição impõe como concurso público para servidores públicos, aí a coisa pega, não? Eu concordo com você, Fernando, mas é outro aspecto que a gente precisa desmistificar aqui. O projeto de lei 4330 de 2004, que está sendo votado nesse período lá no Congresso Nacional, ele apenas regulamenta a terceirização no setor privado. O setor público, da administração direta, administração indireta, empresas públicas, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, está tudo fora. O projeto 4330, ele está regulamentando a terceirização no setor privado. No setor público, não. Caixa Econômica Federal está fora, Banco do Brasil está fora, secretarias de Estado, prefeituras, governo de Estado, está tudo fora. O PL 4330, ele apenas abrange a terceirização no setor privado. Ou seja, quando tentam, de uma maneira até frágil, aterrorizar o trabalhador, dizendo que vai acabar com o concurso público, vai diminuir a atividade do funcionário público. Isso não é verdade, porque o PL 4330, ele só abrange a terceirização do setor privado. Doutor Marcos, agora o que nós estamos vendo por aqui, não só nos municípios, mas estados e até no governo federal, na administração direta, é aquela questão da emergência de falta de mão de obra. Aí entram as OCIPs, e aí não vou dizer nomes aqui, e as OCIPs e outras entidades que servem essa mão de obra não pagam o trabalhador, mas arrecadam o dinheiro público. E aí, qual a sua ótica? É uma situação diferente, né? Porque o fundamento da OCIP a OCIP é uma sociedade civil que não tem fins lucrativos, por exemplo. E uma empresa que terceiriza a mão de obra, como empresa ela tem fins lucrativos, ou seja, os serviços que são terceirizados, entre aspas, através de uma OCIP, são diferentes daqueles serviços que são terceirizados através das empresas. Quando há inadimplência com o trabalhador, OCIP ou mesmo uma empresa que forneça a mão de obra,
quem é realmente o responsável no final das contas? Do jeito que está hoje, sem regulamentação, o trabalhador, ele praticamente fica sem segurança. Ele não sabe, na prática, quem vai ser o responsável, se é a empresa, se é o tomador de serviço. Hoje não é raro você ver uma empresa que ela passa 5, 6 anos prestando serviço e de repente some e deixa o funcionário sem qualquer tipo de amparo, nem trabalhista, nem previdenciário, enfim. Não é raro também o trabalhador terceirizado hoje, quando ele vai se aposentar, não tem lá, o INSS dele não foi depositado, quando ele vai sacar o FGTS não foi depositado. Enfim, hoje não existe regulamentação. O que o PL 4330 quer trazer, e é uma proteção ao trabalhador terceirizado, é que se a empresa em que pelo qual ele é contratado diretamente não pagar as obrigações trabalhistas e previdenciárias, o tomador de serviço ele é obrigado a pagar também. Com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25 da organização Arnoldo de Melo na NET, dentro de Verdade e Informação, o programa Show de Audiência, com você, meu querido Carlos Roberts. Rapaz, eu não sou tão bonito assim como o Carlos Roberts não, viu, Palmeira? Mas muito obrigado pela informação. Aliás, é uma dica que a gente vem dando aqui no programa, que eu não vou chamar de cultura, porque para mim cultura é uma coisa boa. Essas manias, esses vícios que a gente tem, não é culpando os servidores públicos agora não, em 2015, século XXI não. Isso é problema lá atrás, no Brasil colônia ainda, lá atrás, né? Ainda da época do imperador, né? Que quando começou a primeira Constituição, em 1824, por exemplo. Então, tudo feito assim em alguns momentos, de qualquer jeito, e aí essas manias, esses vícios estão refletindo até hoje na população. Qual é a dica, Ariel? Servidores públicos, não são todos não, mas uma maioria. Mude o comportamento, me desculpe aí, se quem quiser me processar ou algo parecido pode fazer isso, mas mude o comportamento, se empenhe, entreguem-se, tá? Empregue as suas forças, né? Você recebe para isso, para servir as pessoas. Porque não adianta a gente estar criticando só os políticos e a gente não faz, a parte da gente não faz o papel da gente. Então aí as pessoas estão começando a perceber que de repente terceirizar pode ser mais fácil, pode ser melhor, pode refletir melhor para a população. E de repente não é por aí, o que a gente pede é que o serviço público seja cada vez melhor, seja diferente, realmente servindo a população que paga seus impostos para terem um atendimento bom. Agora, vamos falar de coisa ainda melhor? Vamos? Comer bem é algo que agrada a todos, mas existem várias formas de se fazer isso. E uma delas é a alimentação chamada de alimentação saudável, né? Cada vez mais ganhando adeptos, os restaurantes têm aprimorado, né, seus cardápios e investido aí, e vem investindo em pratos coloridos, né? Não dá nem para continuar falando facilmente, né? Com menos gorduras, né? Bastante qualidade, né? E para contar um pouco mais sobre essa mudança de comportamento aí dos restaurantes, vamos conversar com o jovem, ele é muito jovem, mas a gente já sabe que é muito competente, né? É o chefe Tiago Falcão, ele que vai dar dicas também maravilhosas e vai falar um pouco para a gente do que é esta alimentação saudável. E aí, o que é, Tiago Falcão, alimentação saudável? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ariel. Vou até além. Você falou que existe vários tipos de alimentação, uma delas é a saudável. Dentro da alimentação saudável, existem vários tipos também de alimentação. O importante é de saber qual o nosso objetivo com a alimentação saudável. Então, existem atletas que é para ganho de massa magra, existem pessoas que estão buscando perder peso, existem pessoas que estão com algum problema de saúde, então tem que baixar colesterol, ou problema com potássio. Então, existem várias questões que a gente precisa analisar antes, que é importantíssimo um acompanhamento e um trabalho do nutricionista para detectar e verificar quais são as suas necessidades. Interessante, né, Tiago? A gente como leigo, a gente fica pensando que
falou, por exemplo, quando falou alimentação saudável, eu já imaginei alimentação saudável, é alimentação saudável e vai servir para todo mundo. Não. Atendendo às suas necessidades, cada um com a sua necessidade. E aí você falou muito bem que o acompanhamento com o nutricionista, obviamente já também com a orientação de outros médicos, de outras especialidades, dependendo da necessidade de cada cliente, de cada paciente. Então, a alimentação saudável tem que ser indicada de acordo com a necessidade da pessoa. Isso. Existe também um estilo de vida saudável que você pode implementar e você não tem nenhum objetivo, você não quer nada focado em relação a isso, somente a mudança de hábitos em relação à sua alimentação. Então, essa questão da alimentação saudável, o primeiro ponto é a gente saber qual é o nosso objetivo. Certo. Se é só o estilo de vida ou se existe alguma coisa por trás disso. Certo. E aí, Tiago, no seu tempo de serviço, né, de profissão, você lidera um restaurante, não é isso? Qual é o restaurante? Eu tenho 2 restaurantes certo. na mesma segmentação, que são self-service, que é o Mestre Cuca. E faço Mestre Cuca. E faço consultoria em mais alguns restaurantes. Eu tenho algumas consultorias fixas, que são durante o ano inteiro. São 2 barracas de praia, o Canoa e o Pier. Certo. E é bem visível a procura dos clientes em uma alimentação diferenciada, saudável. Não acredito que a alimentação por completa desses locais, tanto no self-service, que é uma comida rápida, de fluxo grande, como dessas barracas de praia, que vai se mudar completamente. Mas já existe um mercado exigindo e pedindo alimentos que tenham dentro do cardápio, que tenham esse perfil. Exatamente isso. E esse mercado que vem exigindo essa mudança, né? Essa procura tem sido cada vez maior de pessoas procurando nos restaurantes essa alimentação saudável? Sem dúvida. Ontem mesmo, dentro do meu restaurante, foi uma cliente que me disse, olha, estou querendo parar de comer carne, no modo geral. Sim, aí deixa eu dar uma de Faustão e já atrapalhar o chefe Tiago Falcão. E aí, eu quero, chefe, mudar o meu hábito alimentar. Eu não quero mais comer carne. Daí, tira imediatamente a carne ou você já entra com alguma dica para ir fazendo uma espécie, não sei se eu estou falando certo, de um paliativo para essa pessoa que quer mudar e quer parar de comer carne? O importante é a gente saber que existem nutrientes dentro das carnes que são importantes para o nosso organismo. Certo. Então, o primeiro ponto é você analisar quais nutrientes para poder fazer compensação. Então, o nosso objetivo quanto restaurante é dar opções. A gente não vai dar dieta para um cliente. Boa. Então, a gente vai botar uma torta que possa acompanhar uma salada, que possa fazer a complementação junto com a salada e que traga saciedade, que você fique satisfeito, que fique bacana. Certo. No caso de um bar, como o Canoa, por exemplo, a gente tem itens que a gente chama petiscos fitness. Que o público do Canoa é um público muito voltado para um público jovem. Petiscos fitness. Porque existem várias categorias, como eu falei, dessa alimentação saudável. Certo. Então, a gente tenta, nesses petiscos, diminuir o teor de gordura, diminuir os carboidratos presentes nessa alimentação e aumentar o nível de proteína, que aí é um objetivo de ganho de massa, alguma coisa nesse sentido. Tiago, aí é interessante, você está falando aí uma coisa muito, muito importante. A gente percebe que existe aí uma relação muito, muito forte do nutricionista com o chefe, porque você falou com muita propriedade, por exemplo, que o restaurante não tem o papel de fazer uma programação, como é que é o nome? Alimentar. Na verdade, não vai fazer prescrever uma alimentação, enfim. Não é o papel do chefe, não é o papel do restaurante. Mas aí é o papel do nutricionista. E essa relação forte de vocês, chefes, com o nutricionista, é importante porque a experiência que vai fazendo, vai sendo transferida também um pouco para vocês, vocês já vão tendo uma certa ideia e criando cardápios que vai atendendo a essas necessidades desses diversos públicos. O importante é a gente ter diversidade nesse cardápio que possa atender, como você falou, os diversos públicos. Então, meu restaurante vai ter uma coisa mais leve, que seja o peixe, que seja o frango, que seja a carne. Muitos acreditam que tem que tirar a carne dentro da sua dieta. Eu discordo disso e eu acredito que muitos nutricionistas também. Eu acho que a gente tem que procurar cada vez mais carnes leves, carnes magras. Por exemplo?
A carne bovina, uma alcatra, que ela tem um teor menor em relação à gordura, um patinho. Certo. Então, evita mais o contrafilé, evita picanha com a gordura. Se for comer a picanha, tirar a gordura e comer a picanha, que de certa forma passa o sabor também dessa gordura para a picanha, como também passa a questão da gordura para a carne, né? Eu acho que a minha esposa não vai gostar muito dessa ideia de tirar a gordura da picanha, sabe, Tiago? Não, né? Mas eu concordo também que aí o sabor termina sendo transferido aí, né? Transportado para a carne, o sabor da gordura, né? Agora aí os restaurantes começaram a perceber este público, esse mercado diferente, né? Cada vez mais as pessoas exigindo também, porque termina que de uma forma direta ou até indireta ou até mesmo direta, exigindo que o restaurante mude, né? Dê opções para esses clientes. Mas como é que tem sido então essa mudança para agradar, essa mudança dos restaurantes para agradar esse tipo de paladar, né? Os diversos tipos, né? E qual é a mudança? Está sendo muito difícil para os restaurantes se adaptarem? Isso é uma força que já vem de forma mundial. A gente vê as grandes redes colocando opções saudáveis dentro das opções que existem em seu cardápio. Para a gente local, tem algumas questões. A questão do acompanhamento de que possa entender. Alguns restaurantes não têm o papel de um chefe, de um gastrônomo que possa estar fazendo indicações e mudanças nesse cardápio. Muitas vezes vai ter a nutricionista, mas que ela não vai ter habilidade técnica na cozinha que possa fazer essa compensação. Boa, certo. Ela tem o conhecimento científico, o conhecimento exatamente da parte da nutrição, mas a habilidade, né? Porque a gente fica imaginando, Tiago, exatamente que cada um na sua área, né? A importância do restaurante. Tiago, Fábio, me passa aí, Fábio, me coloca aqui em mim, por gentileza. Isso, aqui, obrigado. Então, assim, aqui as nutricionistas, os nutricionistas precisam exatamente dessa habilidade dos chefes, né, do pessoal que trabalha diretamente na cozinha, exatamente para identificar e compondo, preparando esses pratos e atendendo a essas diversas necessidades. Nós vamos mostrar, Fábio, aí tem umas imagens de uns pratos aí que foram produzidos. Pode comentar, Tiago. Esse é um brandado de bacalhau com pimenta biquinho e um azeite de ervas. Certo. Ele é mais para um estilo de vida saudável. Ele contém a batata, que para quem está querendo emagrecer, tem que procurar um tipo de carboidrato ainda diferente, ou uma macaxeira, ou até mesmo uma batata doce, né? Muito gostoso, muito atrativo, né? Fala desse aí. Essa é uma opção bacana para quem não gosta de estar de dieta, na verdade. Aí é um wrap de salmão. A gente usou um creme para poder deixar ele mais molhadinho. É o salmão. Tá. É o salmão. A gente pode fazer ele, se for com salmão fresco, cru ou ele grelhado. Esse está cru? Esse está grelhado. Tá. Esse está grelhado não, esse foi feito em forno. É um cuidado também que a gente precisa ter. É a questão de como a gente vai preparar a nossa proteína, a nossa carne. Certo. Se a gente vai usar gordura para estar preparando ela, se a gordura a gente vai esperar ela saturar com a quentura. Então, é indicado essas carnes a gente fazer em forno. E até a questão do azeite a gente ter cuidado, porque se chegou a certa temperatura ele também satura. Então, se torna uma gordura ruim. Certo. E aí acompanhando uma saladazinha oriental. Esse aí são pedaços, meus filés de salmão. Né? Essa opção que eu botei para a gente dar uma olhada são hambúrgueres. Então, são os grandes vilões que o pessoal fala da industrializado isso daí. O que acontece? A gente pode fazer a questão do hambúrguer de forma saudável. Por exemplo? Por exemplo, a gente pode pegar uma carne como a alcatra, limpar essa carne por completo, que às vezes vem uns pedaços de gordura. Então, quando você fala limpar, exatamente tirar toda a gordura da carne. Toda a gordura, deixar a carne totalmente magra. Certo.
E a partir daí a gente fazer o processamento para fazer o hambúrguer. Então a gente vai fazer um hambúrguer caseiro que vai ter muito mais sabor, muito mais suculência e vai ser totalmente saudável. Como a gente pode fazer um de frango, um de salmão. Só um pouquinho. Quando você fala processar, você está falando de torná-la triturada, né? Ela carne moer. Né? Mas as donas de casa podem triturar isso até num liquidificador que vai funcionar muito bem. Pode muito bacana, Ótimo, tritura legal. e tempera. É importante disso aí também é dosar o sal. E a gente trabalha mais as questões das ervas. Então, a gente vai botar algumas ervas dentro dessa carne para dar sabor e diminuir um pouco da questão do sal. Fábio, volta aqui, por gentileza, que eu quero fazer uma pergunta para o Tiago. Me despertou aqui numa ideia. Então, esse hambúrguer, por exemplo, de uma carne 100% saudável, a dona de casa pode fazer esse hambúrguer, preparar que o filho não veja, porque a garotada gosta muito do hambúrguer, né? E, obviamente, o hambúrguer industrializado não deve ser tão saudável. Pelo menos é a ideia que a gente tem. E essa ideia que você está dando aí, ela pode fazer o hambúrguer em casa, 100% saudável, e, de repente, servir para o filho, para a filhinha, para a criança que gosta de comer hambúrguer. Sim. Interessante? Porque ela pode, então, triturar no liquidificador. Exatamente. Ela vai triturar esse hambúrguer no liquidificador, vai processar e depois vai temperar. O importante é temperar. Do mesmo jeito que a gente tempera uma carne para poder assar ou grelhar, vai precisar também esse hambúrguer. Então, ela pode fazer as bolinhas, faz o molde do hambúrguerzinho com a mão mesmo e congela, não tem problema algum. Inclusive, eu tenho duas enteadas que são fãs demais desses hambúrgueres quando faço em casa. Então, legal, é uma coisa bem legal. Fica mais saborosa até do que, se a gente temperar bem, lógico, mais saborosa do que os industrializados. Legal. Eu falei que você ia dar umas dicas para as donas de casa, né, para as nossas telespectadoras, e essa dica já foi maravilhosa. Mas tem alguma outra dica que você possa falar rapidinho? Uma receita legal aí para ela fazer em casa, para o amado à noite, aí quando estiver chegando em casa à noite. Amor, eu aprendi aqui um prato com o Tiago Falcão. Olha, experimenta, que coisa deliciosa. De repente agradar o rapaz, né? Trabalha tanto o bichinho. Tem como dar uma dica para a gente, Tiago? Passar um prato é mais complicado porque existe muita técnica e é mais comprido em relação a isso. Mas o que é que eu posso deixar como dica? Vai fazer hoje um jantar para o amado, como você está falando, vai fazer aquele salmão, então tenta fazer ele forneado, bota o papelzinho alumínio, tempera ele, bota o papel alumínio para que o vapor dele mesmo possa ir cozinhando esse salmão. No final, tira o papel alumínio só para dar cor. Então, ele vai ser um peixe totalmente saudável, livre de gordura. E aí você vai para os acompanhamentos, que aí vai depender também do gosto e paladar de cada um. Eu estava vendo nas suas redes sociais aí que você fez, acho que foi você mesmo que fez a ideia da fusão de sabores. Como é que é essa ideia da fusão de sabores? Isso tem relação também com a alimentação saudável? Dá para fazer... Primeiro fala para a gente o que é a fusão de sabores, né? E se essa fusão de sabores tem como ter uma relação legal com a alimentação saudável? Sem dúvida, tem como ter relação. O projeto não é focado em alimentação saudável. O objetivo do projeto é a valorização de ingredientes regionais, mas, em consequência, acontece isso. Por quê? Porque a gente utiliza, muitas vezes, técnicas internacionais. Então, em uma das edições desse projeto, a gente apresentou um carpaccio de pato. Então, a gente pegou o pato, o peitinho do pato, fez o carpaccio. O carpaccio do pato é totalmente... O peito do pato tem... Se não for criado da forma que é criado na França, que ele leva muita comida, então fica muito gorduroso o pato. Os daqui, os que a gente usa, são regionais, então é uma coisa leve. Então a gente já apresentou ceviche da nossa maneira também. Então, existem pratos leves e pratos saudáveis dentro desse contexto também. Mas é um projeto muito bacana por essa questão da valorização dos ingredientes regionais, a valorização da cultura da gente nordestina, né? Isso é legal, muito bom. Você já deu algumas dicas aí de alimentação saudável, né? Se é fácil fazer, né, uma alimentação saudável. Você já deu a dica, por exemplo, da carne, de limpar, né, tirar toda a parte de gordura da carne, deixando a carne totalmente magra, né?
e fazer, por exemplo, um hambúrguer. Tem outra dica que você possa dar para a gente de alimentação saudável, como fazer, não sendo, obviamente, algo muito complexo? Tá. Os wraps são uma coisa fácil de se fazer, fica muito bonito e é bem gostoso. É importante, dentro desse wrap, existe uma marca hoje que é vendida em supermercados, que vocês vão ver que são essas tortilhazinhas, essas bolinhas redondas, que tem integral ou linha fit, que você pode estar comprando ela já pronta, fazendo o recheio da sua preferência e fazendo o fechamento dela. É uma coisa muito fácil de fazer. Você pode fazer com frango, com salmão, com a própria carne. Então, você tem diversas modalidades para ser feito isso aí. Isso é legal. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de pratos saudáveis, né? O que seria proibido, né? Ou, ao mesmo tempo, o que se pode combinar em um chamado prato saudável, né? Porque a gente está falando também de restaurantes que tem um modelo, né? O self-service, por exemplo, que é rápido e tal, você vai compondo ali. O que não se deve misturar num prato para torná-lo saudável? O importante da formação do seu prato é você equilibrar o seu prato. O que é equilibrar o prato? Tem que ter o carboidrato, tem que ter a proteína. Carboidrato, por exemplo? Carboidrato, você pode botar um arroz integral ao invés do arroz normal. Certo. Você quer um macarrão, pega o macarrão integral ao invés do macarrão normal. Certo. Porque o tipo de cadeia de um é diferente de outro. Então, esses que são integrais vão ter uma digestão diferente e absorção diferente ao nosso corpo. Certo. Então, tem gente que gosta de tirar o carboidrato. Na verdade, é importante na alimentação o carboidrato. A proteína, também as proteínas mais magras, o peito de frango, um salmão, forneado ou grelhado. Você também, a parte do colorido, como você começou o texto na conversa com a gente. Então, a questão de diversificar o que você está colocando das saladas, trabalhar a questão de folhagem, trabalhar alguns legumes. Então, diversificar o seu prato. Como também é importante ter a gordura, que aí vem a presença do azeite, das castanhas, das amêndoas, alguma fonte. Quando você fala, então, gorduras, você está falando de azeites, castanhas, enfim, aí você pode... Gorduras saudáveis. Gorduras saudáveis, muito bom, muito bom. Agora, Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Certo. É porque a gente, caba matuto, né? O caba matuto não tem muita ideia dessas coisas, né? E a gente, especialmente do Nordeste, tem aquela mania, né? De colocar arroz, feijão e macarrão. E em alguns casos, que não é o meu caso, né? Um pouquinho de farinha. Pecado... mortal, né? Para nutricionista, sem dúvida. É importantíssimo, na verdade, né? A questão, é muito batido essa questão do arroz, feijão. Arroz e feijão, sem dúvida, é um alimento fantástico, porque eles se combinam muito bem em relação aos seus nutrientes. Certo. Agora, tudo tem que ter equilíbrio. A quantidade que você vai colocar e a forma que você vai colocar. Então, você bota um arroz, substitui por um arroz integral, você pode trabalhar um feijão caseiro. Entendi. Importante também, que tipo de carnes a gente está fazendo para fazer esse feijão? O feijão é um feijão magro ou um feijão gordo? Isso, que a gente é maluco pelo feijão gordo, né? É. Feijão com charque, feijão com carne, né? Porque a gente é maluco com abóbora, enfim, né? Aquele feijão realmente caseiro, né? E bem gorduroso de preferência. Então, quando misturar o arroz com o feijão, de preferência o arroz integral, quantidade... Realmente é importante, né, a quantidade, para que a gente não venha exagerar. E aí você vai estar elaborando um prato saudável. Agora, o arroz, feijão e macarrão, nesse caso aí não combina nada com... Tira o macarrão. Tira o macarrão. No outro dia, como macarrão. Como macarrão, outro dia. E tira o quê? Tira, no caso, o arroz. Você vai trabalhar uma proteína e o macarrão apenas. Legal, aí trabalha o molho de tomate, não trabalha já o molho branco. Isso é para quem está querendo uma vida saudável, né? Isso. Ô, Fábio, vamos soltar essa última imagem aí que eu estava vendo, rapaz. Mas me deu uma fome tão grande. Olha aqui, meu Deus do céu. Então, fala pra gente um pouquinho, Tiago, desse prato. A gente está trabalhando tomate seco, rúcula e a ricota dentro desse prato.
É importante numa salada a gente saber, e frango, a gente saber mesclar o que tem dentro do prato para ter o sabor também. Porque não adianta dizer, vai comer salada e você não tem prazer do que você está comendo. Você vai comer um dia, 2 dias, depois você parou e não come mais. Muito importante isso que você está falando, porque as pessoas ficam super empolgadas assim, porque comecei a minha dieta e no 3º, 4º dia não tem sabor nenhum. Então é importante essa questão da alimentação saudável com o sabor. E aí, obviamente, um profissional é que vai estar indicando para a pessoa ter qualidade na alimentação, mas que realmente seja gostosa, ter um pouco de sabor, pelo menos. Exatamente. Você pode até usar um molho também, um molho mais leve, um mostarda de mel, alguma coisa nesse sentido, para dar mais ainda sabor, incrementar a questão de salada, colocar umas torradinhas, de preferência integrais. Então, você pode estar fazendo uma mescla aí na sua salada para trazer esse sabor. Até com frutas, por exemplo, um abacaxi grelhado combina muito bem com alguns tipos de queijo. Tiago, eu fiquei um pouco curioso, rapaz, porque eu estou achando você um garotão, um rapaz novo, um chefe tão bem sucedido, né, e tão jovem. Tá? Mas me fala uma coisa, rapidinho, que a gente já está encerrando. Você, desde pequeno, desde criança, já sabia que ia realmente entrar por essa linha aí, por esta vida de chefe, não? Para ser bem sincero, não. Meu pai tinha restaurante há um certo tempo. E quando você tem um restaurante, existem algumas cobranças das pessoas que estão ao seu redor. Então, perguntando se sabia, o que sabia, como fazia. Então, eu comecei meio que de brincadeira, para amigos ou dentro da família, dentro de casa. E com o tempo, a coisa foi se tornando mais profissional, foi se exigindo muito mais. Fui aprendendo muito com minhas cozinheiras. Eu tinha uma cozinheira que começou a trabalhar com 14 anos de idade numa cozinha e se aposentou dentro do meu restaurante. Então, eu consegui pegar a bagagem de Dona Maria, da Aparecida, que foram bagagens fantásticas de vida, de experiência, e transformar isso para a minha vida. E aí, em consequência, fiz o meu curso para tentar aprimorar ainda mais. Pô, eu quero agradecer, né, ao chefe Tiago Falcão, que é, né, do restaurante Mestre Cuca, né? Isso. Ele jovem, mas muito competente, dicas maravilhosas. A gente ficou aqui com água na boca, né? Todos esses pratos foram confeccionados por você, né? Exatamente. Muito bom, óbvio, né, Ariel? Lógico, né? Então, muito bom, parabéns, muito sucesso, muita graça divina, muita inspiração divina aí, para que você possa continuar levando alegria para as pessoas, né? Autoestima para as pessoas, através de alimentação saudável. Eu quero agradecer também ao Wilton Rocha, né? O assessor de imprensa do Tiago Falcão, o Wilton Rocha, um forte abraço, obrigado também, né? E agradecer a você que está em casa, mas antes disso, o Centro de Belas Artes de Alagoas está ofertando 60 vagas para o curso gratuito de balé clássico para crianças entre 7 e 13 anos de idade. As inscrições começam na próxima quarta-feira, dia 22, e prosseguem até o dia 30 de abril. Para efetuar a matrícula é preciso levar uma foto 3x4, carteira de identidade e CPF. As inscrições devem ser feitas na sede do Senart, na rua Pedro Monteiro, 108, centro de Maceió, de 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Mais informações no telefone 33 15 78 71, tá certo? E domingo é o Dia do Índio. Para comemorar essa data, a Secretaria de Estado da Cultura realiza uma programação especial. Nesse final de semana serão promovidas atividades culturais indígenas na orla de Maceió. No sábado, membros da tribo Cariri Chocó estarão se apresentando no Memorial à República, ali no bairro de Jaraguá. Já no dia 19, a apresentação ocorre na orla da Pajuçara. Além de danças tradicionais como toré, os índios farão oficinas de arte com pinturas corporal e artesanato. A programação começa às 9 horas e segue até às 13 horas. Eu quero lhe agradecer com muito carinho pela sua audiência, tá certo? Por você permitir que o chefe Tiago Falcão, Ariel Fernandes, toda essa equipe da TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos. Agora, se possível, não pegue nesse controle, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior, com a Vez do Povo. Olha aqui, ó. Muito obrigado mesmo. Tenha um final de semana maravilhoso, contemplado, agraciado por Deus.
e até segunda-feira, se Ele, Papai do Céu, nos permitir. Obrigado. Tchau, tchau.